Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, nós temos esta escritura: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Querido, aqui nós temos uma declaração bíblica, ou seja, uma palavra verdadeira, procedida do coração de Deus, trazida pelo Espírito Santo ao coração do apóstolo São Paulo, o qual direcionou essa palavra à igreja de Roma. Mas essa palavra é extensiva a todos nós. E esta palavra está dizendo: por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado trouxe a morte, que é inevitável. Nenhum ser humano consegue viver eternamente. Todos nós teremos que passar pela morte. Já falei isso em outras mensagens, mas quero frisar aqui porque o assunto agora é este. Então, olhe bem, a universalidade da morte. Morre brasileiro, morre inglês, morre japonês, chinês, russo, americano, não importa a nação, todos morrem, todos vão morrer. Rico, pobre, estudados, sábios, incultos, sem cultura nenhuma, não importa. Cor da pele também não importa. A morte não respeita ninguém. Chegou a hora, ela bate o sino e acabou. Chegou o momento, é o seu momento. No Antigo Testamento, nós temos uma escritura registrada assim: prepara-te para encontrar com teu Deus. Isto é a coisa que as pessoas não preocupam. Eles não se preocupam em preparar para encontrar com Deus, mesmo sabendo que vão morrer. E sabe o que as escrituras diz? Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Viu? Ainda que haja na terra doutrinas humanas que diz que você morre, vai para um plano superior, e aí você espera ali, e tem outros que ensinam que você morre, vai para um purgatório, e depois você fica ali, as pessoas ficam rezando, e você vai sair dali. Não existe isso. O texto de Hebreus, capítulo 9, o verso 7, deixa esta mensagem para todos nós. Quer você queira ou não aceitar, é a palavra de Deus. E ele diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não tem esse negócio de morrer, encarnar, vir em outro depois, vou vir num cavalo, vou vir num cachorro, vou vir num papagaio. Não existe isso. Não existe. Pela palavra de Deus, não. Pode existir pela sua religião, mas pela palavra de Deus não tem. Ah, porque eu vou para um plano. Você não vai para plano nenhum. Você tem que entender que a palavra de Deus é a única verdade que nós temos clara, patente, para nos orientar sobre a vida na terra e a vida eterna. Não existe outra palavra. Porque essa palavra procede de Deus. Não tem outra palavra que procede de Deus. As outras todas são criadas pelos homens. Então não procede de Deus. Então vamos lá. Se ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo, então, querido, nós temos que estar atento a essa palavra. E aí você vai levar o seu conhecimento para um fato de que Deus, conhecendo a nossa limitação e sabendo que se estivermos em pecado e morrermos em pecado, não podemos entrar no céu, então a palavra de Deus em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, no Filho dele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Por um homem entrou o pecado no mundo, ao homem está ordenado morrer uma só vez, mas Deus providenciou uma salvação. E ela está em Jesus. Se você crê em Jesus, você se livra da condenação eterna. Então,
Aí você vai para João 3,16, que é esse texto que eu acabei de falar para você. E depois você vai para João 3,36. Olha o que diz o texto de João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Em outras palavras, Deus odeia o pecado que nós praticamos. E a única forma de nos livrarmos do pecado é crendo em Jesus. Por quê? Porque ele foi sobre a cruz, levando sobre si os nossos pecados. Está escrito no capítulo 53 de Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que estava sobre nós foi jogado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu querido, a morte é inevitável, a morte física, mas a morte eterna, ela não é inevitável, viu? Ou melhor, ela é evitável. Você pode sim se livrar da morte eterna. Para isso você precisa apenas crer no sacrifício de Jesus e crer que Deus é verdadeiro e Ele perdoa os seus pecados e abre uma porta para você entrar na eternidade. E junto dessa porta estará escrito o seu nome e você será chamado. No dia que você partir desse mundo, entra, servo fiel, no gozo do seu Senhor, porque creste enquanto em vida estava, agora gozarás a eternidade com seu Senhor. Amém? É simples, só basta você crer e você verá a glória de Deus. Vamos orar. Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que aqueles que ainda não tiveram uma experiência contigo, Deus, de salvação, e entendendo que vão morrer, possam abrir os seus corações e crer que a tua salvação está em Cristo Jesus. Todos, pois, que creem nele, têm a vida eterna. Sairão de debaixo da tua ira, porque o Senhor não tolera o pecado, e viverão eternamente com Cristo. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.